Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração exatamente onde você está agora. Talvez você tenha acordado com o peso do mundo sobre os ombros, com as preocupações de ontem ainda ecoando em sua mente. Ou talvez tenha despertado com um sopro de esperança, uma centelha de expectativa por este novo dia que se revela. Não importa como você chegou até aqui. Saiba que este é um espaço seguro, um santuário no tempo, onde você pode simplesmente ser, respirar e se conectar com aquele que te amou primeiro. Feche seus olhos por um instante, se puder. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, um presente renovado, uma nova página em branco concedida pela infinita misericórdia do nosso Deus. As misericórdias dele, como nos lembra o profeta, são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E nesta manhã, em especial, somos convidados a entrar em seus átrios com um cântico de gratidão, com o coração afinado pela melodia poderosa do Salmo 92. Oh, quão bom é render graças ao Senhor! Como é belo e justo entoar louvores ao teu nome, ó Altíssimo! Nesta primeira luz do dia, antes que a agitação da vida tente nos roubar a paz, escolhemos anunciar pela manhã a tua benignidade, o teu amor leal e inabalável. Olhamos para o céu que clareia e vemos um testemunho da tua fidelidade, que se manteve firme durante toda a noite escura, guardando nosso sono, velando por nossos sonhos e nos trazendo em segurança até este exato momento. Pai amado, o salmista declara com alegria: pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E nós fazemos dessas palavras a nossa própria declaração de fé. Muitas vezes, nossos olhos se fixam nos problemas, nas impossibilidades, nas montanhas que parecem intransponíveis. Mas hoje escolhemos mudar o foco. Olhamos para a complexidade de uma folha, para o calor do sol que toca nossa pele, para o milagre da nossa própria respiração e vemos a assinatura do teu poder e da tua sabedoria. As tuas obras são magníficas, Senhor, e os teus pensamentos quão profundos eles são. O homem brutal não compreende. E o insensato não entende que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam os que praticam a iniquidade, eles estão destinados à destruição perpétua. Que consolo há nesta verdade, Pai! Não um consolo que se alegra com a perda do outro, mas que firma nossa alma na certeza da tua justiça soberana. Em um mundo onde tantas vezes a injustiça parece prevalecer, onde a maldade parece prosperar sem consequências, o teu salmo nos ancora na verdade de que tu estás no trono, que tu és exaltado para sempre e que o teu tempo é perfeito. A aparente vitória do mal é passageira como a relva do campo, mas a tua justiça, ó Deus, é eterna. E para nós, teus filhos, a promessa é outra. Oh, que promessa gloriosa! Tu nos dizes que o justo florescerá como a palmeira que se ergue alta, reta, que enverga com os ventos fortes, mas não se quebra, que busca as alturas e oferece fruto doce e sombra protetora. Assim tu nos chamas a ser, Senhor. Que possamos crescer como o cedro no Líbano, com raízes profundas, inabaláveis, com uma presença majestosa que glorifica o teu nome. Plantados na casa do Senhor, floresceremos nos átrios do nosso Deus. Esta não é uma promessa de uma vida sem tempestades, mas é a garantia de que, mesmo em meio às tempestades, nossas raízes estarão firmadas em ti, a rocha eterna. É a certeza de que não estamos plantados em solo árido, mas no teu jardim particular, regados pela tua graça, nutridos pela tua palavra. E a promessa se estende por toda a nossa existência. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Que possamos rejeitar a mentira de que o tempo nos diminui. Em ti, cada dia nos fortalece, cada ano aprofunda nossas raízes e nos torna mais capazes de produzir os frutos do teu Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Que nossa vida seja um testemunho vivo para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça.
Firmados nesta palavra, nesta promessa de florescimento e estabilidade, nosso coração se enche de uma fé renovada e uma esperança que não pode ser abalada. Se esta oração tocou o seu coração e trouxe um sopro de esperança para a sua manhã, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no nosso canal, deixar a sua curtida que nos ajuda a alcançar mais vidas e, se sentir no coração, compartilhar esta mensagem com alguém que talvez precise desesperadamente ouvir, que pode florescer novamente, não por força própria, mas por estar plantado na casa do Senhor. E agora, com o coração aquietado por essa gratidão e a mente firmada na verdade da tua palavra, vamos juntos dar um passo mais fundo. Tendo celebrado quem tu és e o que tu fazes, preparamos agora o nosso ser para a próxima etapa desta jornada de oração, a entrega completa do nosso coração em tuas mãos. E com este coração que te louvou, com esta alma que reconheceu a tua grandeza e se firmou na promessa de que podemos florescer como palmeiras em teus átrios, nós agora nos achegamos a ti, Pai, de uma maneira ainda mais íntima e vulnerável. O louvor abriu os portões, a gratidão preparou o caminho, e agora, neste lugar santo, neste momento de profunda conexão, nós nos desnudamos diante de ti, retiramos as máscaras que o mundo nos exige, baixamos as armas com as quais tentamos nos defender e nos proteger, e nos apresentamos como verdadeiramente somos, vasos de barro, frágeis, cheios de fissuras e desesperadamente necessitados da tua graça. Tu nos sondas, ó Deus, e conheces nosso coração. Tu sabes quando nos sentamos e quando nos levantamos. De longe, penetras em nossos pensamentos. Antes que uma palavra nos chegue à boca, tu, Senhor, já a conheces inteiramente, e por isso não há sentido em tentar esconder. Aqui estamos, Senhor, com nossas falhas, com nossas dúvidas, com as marcas das batalhas que enfrentamos e sim, com as manchas dos nossos próprios pecados. A tua palavra é como um espelho, e ao olharmos para ela vemos o quanto nos distanciamos da tua glória. Vemos as vezes em que, mesmo conhecendo a tua vontade, escolhemos o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade. Vemos as palavras duras que proferimos, os julgamentos que fizemos em silêncio, a impaciência que tivemos com aqueles que tu nos chamaste para amar. Vemos a omissão, o bem que sabíamos que deveríamos fazer e não fizemos. Vemos a ansiedade que permitimos que tomasse o lugar da confiança em ti, as preocupações com o amanhã que nos roubaram a alegria do hoje que tu nos deste. Pai de misericórdia, Criador nosso, contra ti somente pecamos e fizemos o que é mal aos teus olhos. Nosso coração se quebranta ao reconhecer isso, não com a culpa que acusa e aprisiona, mas com o arrependimento genuíno que anseia pelo teu abraço restaurador. Como o salmista Davi, nós clamamos a ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ansiamos por essa pureza, Senhor. Ansiamos por um coração que seja inteiramente teu, que não esteja dividido entre o amor a ti e as seduções do mundo. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Purifica-nos com o hisopo do teu perdão. Reconhecemos que por nós mesmos não temos força para mudar. Nossas melhores resoluções se desfazem, nossa força de vontade falha. Somos como o apóstolo Paulo quando confessou: o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa é a nossa luta, Pai. Essa é a nossa condição humana. E é por isso que, neste momento, cessamos nossas próprias tentativas e nos lançamos completamente em teus braços de graça. Clamamos pelo socorro que vem do alto, pela intervenção sobrenatural do teu Espírito Santo em nosso ser. E nosso clamor vai além do perdão pelos nossos pecados. Olhamos para dentro de nós e vemos feridas que ainda sangram. Feridas de traições, de palavras que nos marcaram, de perdas que deixaram um vazio imenso. Há medos que nos paralisam, Senhor.
O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da doença, o medo de não sermos bons o suficiente. Esses medos se tornaram correntes invisíveis, prisões que limitam nosso potencial de florescer como tu prometeste. Por isso, hoje, trazemos cada um desses medos, cada uma dessas dores, cada uma dessas memórias amargas diante do teu altar. Clamamos por cura, Senhor. Onde houver amargura, derrama o teu bálsamo de perdão. Onde houver ansiedade, inunda-nos com a tua paz, que excede todo entendimento. Onde houver traumas e lembranças dolorosas, pedimos que o teu Espírito Santo caminhe por nosso passado e reescreva nossa história com a tua redenção. Tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Nós cremos nisso. Cremos que não há diagnóstico, nem físico, nem emocional, que seja maior do que o teu poder de curar. Clamamos também por libertação. Liberta-nos de todo hábito destrutivo, de todo vício que nos aprisiona, de toda mentalidade de derrota que nos impede de avançar. Quebra as correntes, Senhor. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós recebemos essa liberdade agora, pela fé, no nome poderoso de Jesus. Enquanto abrimos nosso coração desta forma, eu quero te convidar com todo o carinho a fazer o mesmo aí onde você está. Se você sente o desejo, use os comentários deste vídeo como um altar. Escreva o seu pedido de oração, a sua dor, o seu clamor, não para que homens vejam, mas como um ato profético de entrega a Deus e para que nós, como comunidade de fé, possamos nos unir e interceder uns pelos outros. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. E peço, permaneça conosco até o final desta oração, pois tendo entregue o peso, agora nos prepararemos para receber o alívio. Pai, obrigado por nos ouvir. Obrigado, porque a tua palavra garante que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos agarramos a essa promessa. E com o coração agora esvaziado do peso da culpa, da mágoa e do medo, nós nos aquietamos em tua presença, expectantes. O solo do nosso coração foi arado pelo arrependimento e irrigado pelas lágrimas da entrega. E agora ele está pronto. Pronto para receber a semente da tua cura, a carícia da tua restauração e o toque gentil da tua presença que começa neste exato instante a colocar cada coisa em seu devido lugar. E neste silêncio sagrado, neste solo fértil do seu coração que se abriu em rendição, sinta, apenas sinta. Perceba a mudança sutil na atmosfera ao seu redor, que é, na verdade, uma mudança profunda dentro de você. Onde havia o peso da culpa, agora começa a brotar a leveza do perdão. Onde residia a agitação da ansiedade, uma paz que a sua mente não consegue explicar, começa a se instalar como um rio tranquilo. Este é o toque do Consolador. O Espírito Santo, que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, está aqui. Ele está aqui com você, exatamente aí onde você se encontra. Ele não está distante. Ele não é apenas uma ideia. Ele é uma presença real e tangível, movendo-se suavemente sobre as águas turbulentas da sua alma e dizendo: aquiete-se. Receba este toque, meu irmão, minha irmã. Ele está agora mesmo ministrando ao seu espírito. Naquela ferida profunda que você ousou expor diante do Pai, Ele está aplicando o bálsamo curador. Naquela memória dolorosa que te assombrava nas noites insones, Ele está soprando o sopro da ressignificação e da cura. Para o coração abatido e cansado de lutar, Ele vem como refrigério, como a brisa suave que alivia o calor do deserto. A palavra de Deus se cumpre em sua vida neste momento, pois o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre você, para curar os que têm o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto,
e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Sim, receba essa troca divina. Entregue a Ele as cinzas de suas decepções, de seus fracassos, de seus sonhos desfeitos e receba das mãos dele uma coroa de honra, a dignidade de filho e filha amada. Entregue o seu pranto, suas lágrimas de dor e receba o óleo da alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da presença dele. Entregue esse espírito deprimido, essa sensação de peso e desesperança, e vista-se com o manto de louvor que ele te oferece. Eu quero que você ouça a voz do seu Pai Celestial falando diretamente ao seu coração agora. Ele conhece os planos que tem para você. Ele os sussurra ao seu espírito neste momento de quietude. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que seu futuro foi cancelado, de que seus erros desqualificaram você para sempre. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, te diz hoje que o seu plano para a sua vida está de pé. A restauração está a caminho. A cura está acontecendo. Ele está te guiando para junto de águas tranquilas. Ele está refrigerando a sua alma. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos, está ungindo a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Sim, a bondade e a fidelidade certamente o seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Creia nesta palavra. Deixe que ela desça da sua mente para o seu coração e se torne a sua verdade, a sua realidade. Jesus mesmo te faz o convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo pesado que você carregava, você já entregou. Agora aceite o jugo suave de Cristo, o jugo do amor, da confiança, da dependência. Sinta o descanso que Ele te dá. Um descanso profundo que restaura as forças da alma, da mente e até mesmo do corpo físico. Essa paz que você está sentindo, essa presença que te envolve, é o maior tesouro que podemos ter. E tesouros assim são para ser compartilhados. Talvez, enquanto você orava, o Espírito Santo trouxe à sua mente o rosto de alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está precisando de um momento como este, que está carregando um fardo pesado, que precisa encontrar descanso. Quando terminarmos, não hesite. Seja um canal da graça e da paz de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esta oração com ela, com uma simples mensagem de carinho, dizendo: lembrei de você e acredito que isto pode te abençoar. E com esta paz agora estabelecida em seu coração, com a alma restaurada e o espírito consolado pelo toque inconfundível de Deus, nós nos preparamos para o próximo passo. A obra de restauração começou, o conforto nos envolveu. Agora não podemos permanecer parados. Esta experiência preciosa precisa se tornar o fundamento para a nossa caminhada diária. A fé que nos trouxe até este ponto de entrega e recebimento precisa agora ser nutrida, fortalecida e equipada para enfrentar os desafios do dia a dia. Vamos então nos aprofundar em como podemos manter essa chama acesa e caminhar firmes nesta nova força que recebemos. E com esta força renovada, com esta paz que ancora a nossa alma, nós nos levantamos agora em espírito. Já não estamos mais prostrados pelo peso do pecado ou paralisados pelo medo. Fomos perdoados, fomos curados, fomos consolados. Agora nos postamos como o justo que floresce como a palmeira, com as raízes aprofundadas na rocha eterna, que é o nosso Deus. E a partir deste lugar de segurança, a partir desta fortaleza espiritual, nós erguemos a nossa voz, não mais em um clamor de desespero, mas em uma declaração de fé inabalável.
Nós escolhemos nesta manhã proclamar quem tu és e em quem nós cremos, para que os céus ouçam, para que a terra saiba e para que todo o inferno trema. Nós declaramos que tu és o Senhor soberano, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não há nada que escape ao teu controle. Não há situação que possa surpreender a tua sabedoria. Os reinos da terra se levantam e caem. Os homens fazem seus planos, mas a tua palavra permanece para sempre e o teu conselho é o que prevalecerá. Mesmo quando as tempestades da vida se enfurecem ao nosso redor, quando as ondas de adversidade ameaçam nos submergir, nossos olhos não se firmarão na grandeza das ondas, mas na majestade daquele que caminha sobre elas. Nós declaramos a tua fidelidade. Tu és o Deus que não mente, o Deus cujas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. O que a tua boca falou, a tua mão tem poder para cumprir. Se nos prometeste que o justo floresceria, nós cremos e recebemos essa promessa. Se nos garantiste que estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós descansamos nessa presença contínua. Se nos asseguraste que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós confiamos no teu processo, mesmo quando não o compreendemos. Nós proclamamos o poder que há na oração. A oração não é apenas um monólogo de súplicas, mas um diálogo poderoso com o Rei do Universo. É a chave que abre portas que estavam fechadas. É a força que move o braço de Deus a nosso favor. Por isso não desanimaremos de orar. Ainda que a resposta pareça demorar, perseveraremos, pois sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cremos que, enquanto oramos, anjos são comissionados, cadeias são quebradas, enfermos são curados e os planos do inimigo são frustrados. Portanto, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Cingimos nossos lombos com a verdade da tua palavra, vestimos a couraça da tua justiça, calçamos os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e oraremos no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Esta é a nossa certeza, a nossa rocha, o nosso fundamento. Sabemos, Pai, que esta caminhada de fé é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Haverá dias em que o cansaço tentará nos abater, em que as dúvidas tentarão sussurrar em nossos ouvidos. Mas é por isso que a tua palavra nos exorta a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O exemplo dele nos inspira a perseverar, a correr com paciência a carreira que nos está proposta, a não nos cansarmos nem desfalecermos em nossas almas. E nesta jornada, nós declaramos em voz alta a promessa que ecoa através dos séculos, proferida por profetas e apóstolos. Todo aquele que nele crê não será confundido. Esta palavra é um selo em nosso coração. Não seremos envergonhados. Nossa esperança em ti não é uma aposta incerta. É uma âncora segura e firme para a alma. O mundo pode falhar. As pessoas podem nos decepcionar, nossa própria força pode se esgotar, mas tu, Senhor, jamais falharás. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você deseja fazer desta declaração de fé um hábito diário,
se anseia por começar todas as suas manhãs neste lugar de força, paz e comunhão, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta família de fé para que possamos continuar orando juntos todos os dias, fortalecendo uns aos outros nesta caminhada. E agora, com a nossa fé declarada, com nosso espírito fortalecido e nosso coração firmado em suas promessas, estamos prontos. Estamos prontos não apenas para defender nossa própria vida, mas para avançar. Chegou o momento de pegarmos as armas espirituais que o Senhor nos deu e entrarmos no campo de batalha, não por nós mesmos, mas por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação e pelas causas do reino de Deus. Preparamos nosso coração para um tempo de intercessão e guerra espiritual, onde nos posicionaremos na brecha e clamaremos pelos milagres que o mundo tanto precisa. E agora, firmados nesta rocha que é Cristo, revestidos de sua autoridade e cheios da ousadia que vem do Espírito Santo, nós avançamos. A oração deixa de ser apenas uma busca por paz interior e se torna uma arma poderosa, uma força ativa que impacta a realidade espiritual ao nosso redor. Nós nos levantamos não em nossa própria força, pois ela é falha, mas no poder que reside no nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E neste nome nós nos posicionamos na brecha, como sacerdotes do nosso próprio lar, como atalaias de nossa geração, nós começamos a interceder e a guerrear. Pai, a Tua palavra nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E é com base nesta verdade que declaramos agora: toda fortaleza mental, toda estrutura de pensamento que se ergueu em nossa mente e na mente de nossos familiares, que se opõe ao conhecimento de Cristo, nós a derrubamos. Todo argumento de dúvida, todo sofisma de medo, toda muralha de amargura, todo padrão de pessimismo e incredulidade, nós os levamos cativos à obediência de Cristo. Nós declaramos que nossas mentes não são mais um campo de batalha onde o inimigo tem liberdade, mas são um território santo, guardado pela paz de Cristo. Nós ordenamos que a ansiedade, a depressão e a confusão mental percam a sua força agora. Em nome de Jesus, declaramos mentes renovadas, lúcidas e focadas na verdade do Evangelho, com a autoridade que o Senhor nos concedeu. Quando disse que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum, nós nos dirigimos a todas as correntes espirituais que têm aprisionado vidas e famílias. Todo laço de hereditariedade, toda maldição proferida, todo ciclo de vício, de pobreza, de enfermidade, de divórcio que tem se repetido de geração em geração, nós declaramos que essa cadeia é quebrada hoje, no poder do sangue de Jesus. A cruz é o ponto final. A obra redentora de Cristo desfez toda a obra do diabo. Por isso, proclamamos a liberdade dos cativos. Libertação do alcoolismo, das drogas, da pornografia, da mentira, da fofoca. Que as portas da prisão se abram e que os oprimidos sejam libertos para viver a vida abundante que Cristo conquistou para nós. Nós expulsamos o espírito de medo, o medo que paralisa, o medo que impede o avanço, o medo do futuro, o medo da morte, o pânico, o terror noturno. Nós te repreendemos, espírito de medo, e declaramos que o seu domínio acabou, pois a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós nos apropriamos desse espírito de poder, de amor e de moderação agora. Senhor, olhamos para os lares, para o seio das famílias, onde o inimigo semeou a discórdia, a contenda e a incompreensão. Nós liberamos agora a paz de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Nós repreendemos o espírito de divórcio, de adultério e de frieza emocional. Oramos pela restauração dos casamentos, para que o amor, o respeito e a aliança original sejam renovados. Oramos pelos filhos,
declarando que são herança do Senhor e que nenhuma arma preparada contra a vida deles prosperará. Cobrimos nossos filhos com o sangue de Jesus, protegendo-os de más companhias, de acidentes, de doenças e de toda seta inflamada do maligno. Declaramos que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Que nossos lares sejam uma embaixada do céu na terra, lugares de refúgio, de amor e de adoração ao teu nome. Ativamos a promessa do Salmo 91 sobre nossa casa e nossa família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sim, nós confiamos. E por isso declaramos que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios, porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois aos seus anjos Ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Neste momento de intercessão, quero te convidar a ser específico. Quero que você use a sessão de comentários como um memorial de oração. Deixe o seu nome, o nome da sua família ou de alguém por quem você está guerreando em oração. Ao escrever, você não está apenas digitando. Você está exercendo sua fé e nos permitindo unir nosso clamor ao seu nas próximas orações. E agora, tendo nos posicionado, tendo guerreado com as armas da fé e coberto em oração cada área de nossas vidas, sentimos a atmosfera mudar. A batalha foi travada no lugar de oração e a vitória foi garantida na cruz há mais de 2000 anos. Por isso, nosso espírito se prepara não para um fim, mas para uma culminação gloriosa. Deixamos para trás o tom de batalha para assumir o tom de triunfo, nos preparando para declarar profeticamente o resultado certo e a vitória inevitável que pertencem àqueles que estão em Cristo Jesus. E agora, aquiete o seu coração. A batalha de joelhos terminou. A intercessão foi elevada ao trono da graça. As armas da nossa fé foram brandidas no mundo espiritual. E o que resta agora não é a incerteza da espera, mas a certeza da vitória. Erga a sua cabeça, levante os seus olhos espirituais e contemple o que o Senhor fez. Este é o momento de profetizar, de chamar à existência aquilo que Deus já decretou nos céus. Com a convicção que o Espírito Santo nos dá, nós declaramos profeticamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esta nova manhã. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, não é algo que você está buscando, mas é algo que já guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, já foi liberada sobre você. Você não está debaixo de maldição, mas debaixo da graça. A alegria do Senhor, que é a sua força, inunda a sua alma neste exato momento, dissipando toda tristeza e desânimo. As cadeias que foram quebradas em oração, nós as declaramos permanentemente destruídas. Você está livre. Ande na liberdade pela qual Cristo te libertou. A cura pela qual clamamos, nós a recebemos pela fé, pois a palavra declara: pelas suas feridas fomos sarados. A restauração em seus relacionamentos, a provisão para suas finanças, a sabedoria para suas decisões. Nós declaramos que os céus já estão abertos sobre você, liberando tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena e abundante. Nós baseamos nossa declaração não em sentimentos passageiros, mas na rocha inabalável da palavra de Deus. Portanto, proclamamos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã de alegria chegou. Declaramos:
Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você tem a presença do Deus Todo-Poderoso habitando em você. Proclamamos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há desafio grande demais, não há montanha alta demais. Você está capacitado por Cristo. Declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum inimigo, nenhuma acusação, nenhuma circunstância pode prevalecer contra você, porque o próprio Deus é o seu defensor. Declaramos: e eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus está vivo, Ele reina e Ele tem a palavra final sobre a sua história. E a palavra dele sobre você hoje é vitória. Receba esta palavra não como uma simples frase, mas como um decreto divino, selado no céu e manifesto agora na sua vida. Sinta a verdade destas declarações ressoando em seu espírito, mudando sua perspectiva e alinhando suas emoções com a verdade do reino de Deus. E assim, com o coração transbordando de gratidão e a fé completamente renovada, nós encerramos este nosso tempo de oração. Mas não encerramos a nossa comunhão com o Pai. Que a presença dele, que se manifestou de forma tão poderosa aqui, continue com você ao longo de todo o seu dia. Que cada passo que você der seja em solo de vitória. Que cada palavra que sair de seus lábios seja temperada com graça. Que cada desafio que você enfrentar seja visto como uma oportunidade de glorificar a Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, que te amou e te escolheu. Eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo, que te redimiu e te justificou. E eu te abençoo em nome do Espírito Santo, que te consola, te guia e te capacita. Vá em paz, caminhe na luz e floresça abundantemente nos átrios do Senhor. Se esta oração completa foi uma resposta de Deus para o seu coração, se você sentiu a presença dele em cada palavra e recebeu a sua vitória pela fé, eu quero te convidar a selar este momento. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar juntos nesta jornada diária de fé. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder para que esta onda de paz, cura e vitória alcance outros corações que precisam. E como um ato profético, como um grito de vitória da sua alma, comente aqui embaixo com um amém bem forte, declarando para o mundo espiritual e para si mesmo: eu recebi. Lembre-se sempre, Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para reinar em vida. Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração exatamente onde você está agora. Talvez você tenha acordado com o peso do mundo sobre os ombros, com as preocupações de ontem ainda ecoando em sua mente, ou talvez tenha despertado com um sopro de esperança, uma centelha de expectativa por este novo dia que se revela. Não importa como você chegou até aqui, saiba que este é um espaço seguro, um santuário no tempo, onde você pode simplesmente ser, respirar e se conectar com aquele que te amou primeiro. Feche seus olhos por um instante, se puder. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, um presente renovado, uma nova página em branco concedida pela infinita misericórdia do nosso Deus. As misericórdias dele, como nos lembra o profeta, são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E nesta manhã, em especial, somos convidados a entrar em seus átrios com um cântico de gratidão, com o coração afinado pela melodia poderosa do Salmo 92. Oh, quão bom é render graças ao Senhor! Como é belo e justo entoar louvores ao teu nome, ó Altíssimo! Nesta primeira luz do dia, antes que a agitação da vida tente nos roubar a paz, escolhemos anunciar pela manhã a tua benignidade, o teu amor leal e inabalável. Olhamos para o céu que clareia e vemos um testemunho da tua fidelidade, que se manteve firme durante toda a noite escura, guardando nosso sono, velando por nossos sonhos e nos trazendo em segurança até este exato momento. Pai amado, o salmista declara com alegria: pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos,
Exultarei nas obras das tuas mãos. E nós fazemos dessas palavras a nossa própria declaração de fé. Muitas vezes, nossos olhos se fixam nos problemas, nas impossibilidades, nas montanhas que parecem intransponíveis. Mas hoje escolhemos mudar o foco. Olhamos para a complexidade de uma folha, para o calor do sol que toca nossa pele, para o milagre da nossa própria respiração e vemos a assinatura do teu poder e da tua sabedoria. As tuas obras são magníficas, Senhor, e os teus pensamentos quão profundos eles são. O homem brutal não compreende, e o insensato não entende que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam os que praticam a iniquidade, eles estão destinados à destruição perpétua. Que consolo há nesta verdade, Pai! Não um consolo que se alegra com a perda do outro, mas que firma nossa alma na certeza da tua justiça soberana. Em um mundo onde tantas vezes a injustiça parece prevalecer, onde a maldade parece prosperar sem consequências, o teu salmo nos ancora na verdade de que tu estás no trono, que tu és exaltado para sempre e que o teu tempo é perfeito. A aparente vitória do mal é passageira como a relva do campo, mas a tua justiça, ó Deus, é eterna. E para nós, teus filhos, a promessa é outra. Oh, que promessa gloriosa! Tu nos dizes que o justo florescerá como a palmeira que se ergue alta, reta, que enverga com os ventos fortes, mas não se quebra, que busca as alturas e oferece fruto doce e sombra protetora. Assim tu nos chamas a ser, Senhor. Que possamos crescer como o cedro no Líbano, com raízes profundas, inabaláveis, com uma presença majestosa que glorifica o teu nome. Plantados na casa do Senhor, floresceremos nos átrios do nosso Deus. Esta não é uma promessa de uma vida sem tempestades, mas é a garantia de que, mesmo em meio às tempestades, nossas raízes estarão firmadas em ti, a rocha eterna. É a certeza de que não estamos plantados em solo árido, mas no teu jardim particular, regados pela tua graça, nutridos pela tua palavra. E a promessa se estende por toda a nossa existência. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Que possamos rejeitar a mentira de que o tempo nos diminui. Em ti, cada dia nos fortalece, cada ano aprofunda nossas raízes e nos torna mais capazes de produzir os frutos do teu Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Que nossa vida seja um testemunho vivo para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça. Firmados nesta palavra, nesta promessa de florescimento e estabilidade, nosso coração se enche de uma fé renovada e uma esperança que não pode ser abalada. Se esta oração tocou o seu coração e trouxe um sopro de esperança para a sua manhã, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no nosso canal, deixar a sua curtida que nos ajuda a alcançar mais vidas e se sentir no coração, compartilhar esta mensagem com alguém que talvez precise desesperadamente ouvir, que pode florescer novamente, não por força própria, mas por estar plantado na casa do Senhor. E agora, com o coração aquietado por essa gratidão e a mente firmada na verdade da tua palavra, vamos juntos dar um passo mais fundo. Tendo celebrado quem tu és e o que tu fazes, preparamos agora o nosso ser para a próxima etapa desta jornada de oração, a entrega completa do nosso coração em tuas mãos. E com este coração que te louvou, com esta alma que reconheceu a tua grandeza e se firmou na promessa de que podemos florescer como palmeiras em teus átrios, nós agora nos achegamos a ti, Pai, de uma maneira ainda mais íntima e vulnerável. O louvor abriu os portões, a gratidão preparou o caminho, e agora, neste lugar santo, neste momento de profunda conexão, nós nos desnudamos diante de ti, retiramos as máscaras que o mundo nos exige, baixamos as armas com as quais tentamos nos defender e nos proteger, e nos apresentamos como verdadeiramente somos, vasos de barro, frágeis, cheios de fissuras e desesperadamente necessitados da tua graça. Tu nos sondas, ó Deus, e conheces nosso coração.
Tu sabes quando nos sentamos e quando nos levantamos. De longe, penetras em nossos pensamentos. Antes que uma palavra nos chegue à boca, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. E por isso não há sentido em tentar esconder. Aqui estamos, Senhor. Com nossas falhas, com nossas dúvidas, com as marcas das batalhas que enfrentamos e sim, com as manchas dos nossos próprios pecados. A Tua palavra é como um espelho e ao olharmos para ela vemos o quanto nos distanciamos da Tua glória. Vemos as vezes em que, mesmo conhecendo a Tua vontade, escolhemos o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade. Vemos as palavras duras que proferimos, os julgamentos que fizemos em silêncio, a impaciência que tivemos com aqueles que Tu nos chamaste para amar. Vemos a omissão, o bem que sabíamos que deveríamos fazer e não fizemos. Vemos a ansiedade que permitimos que tomasse o lugar da confiança em Ti, as preocupações com o amanhã que nos roubaram a alegria do hoje que Tu nos deste. Pai de misericórdia, Criador nosso, contra Ti somente pecamos e fizemos o que é mal aos Teus olhos. Nosso coração se quebranta ao reconhecer isso, não com a culpa que acusa e aprisiona, mas com o arrependimento genuíno que anseia pelo Teu abraço restaurador. Como o salmista Davi, nós clamamos a Ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Ansiamos por essa pureza, Senhor. Ansiamos por um coração que seja inteiramente Teu, que não esteja dividido entre o amor a Ti e as seduções do mundo. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Purifica-nos com o hisopo do Teu perdão. Reconhecemos que por nós mesmos não temos força para mudar. Nossas melhores resoluções se desfazem, nossa força de vontade falha. Somos como o apóstolo Paulo quando confessou: o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa é a nossa luta, Pai. Essa é a nossa condição humana. E é por isso que, neste momento, cessamos nossas próprias tentativas e nos lançamos completamente em Teus braços de graça. Clamamos pelo socorro que vem do alto, pela intervenção sobrenatural do Teu Espírito Santo em nosso ser. E nosso clamor vai além do perdão pelos nossos pecados. Olhamos para dentro de nós e vemos feridas que ainda sangram. Feridas de traições, de palavras que nos marcaram, de perdas que deixaram um vazio imenso. Há medos que nos paralisam, Senhor. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da doença, o medo de não sermos bons o suficiente. Esses medos se tornaram correntes invisíveis, prisões que limitam nosso potencial de florescer como Tu prometeste. Por isso, hoje, trazemos cada um desses medos, cada uma dessas dores, cada uma dessas memórias amargas diante do Teu altar. Clamamos por cura, Senhor. Onde houver amargura, derrama o Teu bálsamo de perdão. Onde houver ansiedade, inunda-nos com a Tua paz, que excede todo entendimento. Onde houver traumas e lembranças dolorosas, pedimos que o Teu Espírito Santo caminhe por nosso passado e reescreva nossa história com a Tua redenção. Tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Nós cremos nisso. Cremos que não há diagnóstico, nem físico, nem emocional, que seja maior do que o Teu poder de curar. Clamamos também por libertação. Liberta-nos de todo hábito destrutivo, de todo vício que nos aprisiona, de toda mentalidade de derrota que nos impede de avançar. Quebra as correntes, Senhor. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós recebemos essa liberdade agora, pela fé, no nome poderoso de Jesus. Enquanto abrimos nosso coração desta forma, eu quero te convidar com todo o carinho a fazer o mesmo aí onde você está. Se você sente o desejo, use os comentários deste vídeo como um altar. Escreva o seu pedido de oração, a sua dor, o seu clamor, não para que homens vejam, mas como um ato profético de entrega a Deus e para que nós, como comunidade de fé, possamos nos unir e interceder uns pelos outros.
Saiba que você não está sozinho nessa jornada. E peço, permaneça conosco até o final desta oração, pois tendo entregue o peso, agora nos prepararemos para receber o alívio. Pai, obrigado por nos ouvir. Obrigado, porque a Tua palavra garante que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos agarramos a essa promessa. E com o coração agora esvaziado do peso da culpa, da mágoa e do medo, nós nos aquietamos em Tua presença, expectantes. O solo do nosso coração foi arado pelo arrependimento e irrigado pelas lágrimas da entrega. E agora ele está pronto. Pronto para receber a semente da Tua cura, a carícia da Tua restauração e o toque gentil da Tua presença, que começa neste exato instante a colocar cada coisa em seu devido lugar. E neste silêncio sagrado, neste solo fértil do seu coração que se abriu em rendição, sinta, apenas sinta. Perceba a mudança sutil na atmosfera ao seu redor, que é, na verdade, uma mudança profunda dentro de você. Onde havia o peso da culpa, agora começa a brotar a leveza do perdão. Onde residia a agitação da ansiedade, uma paz que a sua mente não consegue explicar, começa a se instalar como um rio tranquilo. Este é o toque do Consolador. O Espírito Santo, que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, está aqui. Ele está aqui com você, exatamente aí onde você se encontra. Ele não está distante. Ele não é apenas uma ideia. Ele é uma presença real e tangível, movendo-se suavemente sobre as águas turbulentas da sua alma e dizendo: aquiete-se. Receba este toque, meu irmão, minha irmã. Ele está agora mesmo ministrando ao seu espírito. Naquela ferida profunda que você ousou expor diante do Pai, Ele está aplicando o bálsamo curador. Naquela memória dolorosa que te assombrava nas noites insones, Ele está soprando o sopro da ressignificação e da cura. Para o coração abatido e cansado de lutar, Ele vem como refrigério, como a brisa suave que alivia o calor do deserto. A palavra de Deus se cumpre em sua vida neste momento, pois o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre você, para curar os que têm o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Sim, receba essa troca divina. Entregue a Ele as cinzas de suas decepções, de seus fracassos, de seus sonhos desfeitos, e receba das mãos dele uma coroa de honra, a dignidade de filho e filha amada. Entregue o seu pranto, suas lágrimas de dor, e receba o óleo da alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da presença dele. Entregue esse espírito deprimido, essa sensação de peso e desesperança, e vista-se com o manto de louvor que ele te oferece. Eu quero que você ouça a voz do seu Pai Celestial falando diretamente ao seu coração agora. Ele conhece os planos que tem para você. Ele os sussurra ao seu espírito neste momento de quietude. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que seu futuro foi cancelado, de que seus erros desqualificaram você para sempre. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, te diz hoje que o seu plano para a sua vida está de pé. A restauração está a caminho. A cura está acontecendo. Ele está te guiando para junto de águas tranquilas. Ele está refrigerando a sua alma. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos, está ungindo a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Sim, a bondade e a fidelidade certamente o seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Creia nesta palavra.
Deixe que ela desça da sua mente para o seu coração e se torne a sua verdade, a sua realidade. Jesus mesmo te faz o convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo pesado que você carregava, você já entregou. Agora aceite o jugo suave de Cristo, o jugo do amor, da confiança, da dependência. Sinta o descanso que Ele te dá. Um descanso profundo que restaura as forças da alma, da mente e até mesmo do corpo físico. Essa paz que você está sentindo, essa presença que te envolve, é o maior tesouro que podemos ter. E tesouros assim são para ser compartilhados. Talvez, enquanto você orava, o Espírito Santo trouxe à sua mente o rosto de alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está precisando de um momento como este, que está carregando um fardo pesado, que precisa encontrar descanso. Quando terminarmos, não hesite. Seja um canal da graça e da paz de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esta oração com ela, com uma simples mensagem de carinho, dizendo: lembrei de você e acredito que isto pode te abençoar. E com esta paz agora estabelecida em seu coração, com a alma restaurada e o espírito consolado pelo toque inconfundível de Deus, nós nos preparamos para o próximo passo. A obra de restauração começou, o conforto nos envolveu. Agora não podemos permanecer parados. Esta experiência preciosa precisa se tornar o fundamento para a nossa caminhada diária. A fé que nos trouxe até este ponto de entrega e recebimento precisa agora ser nutrida, fortalecida e equipada para enfrentar os desafios do dia a dia. Vamos então nos aprofundar em como podemos manter essa chama acesa e caminhar firmes nesta nova força que recebemos. E com esta força renovada, com esta paz que ancora a nossa alma, nós nos levantamos agora em espírito. Já não estamos mais prostrados pelo peso do pecado ou paralisados pelo medo. Fomos perdoados, fomos curados, fomos consolados. Agora nos postamos como o justo que floresce como a palmeira, com as raízes aprofundadas na rocha eterna, que é o nosso Deus. E a partir deste lugar de segurança, a partir desta fortaleza espiritual, nós erguemos a nossa voz, não mais em um clamor de desespero, mas em uma declaração de fé inabalável. Nós escolhemos nesta manhã proclamar quem Tu és e em quem nós cremos, para que os céus ouçam, para que a terra saiba e para que todo o inferno trema. Nós declaramos que Tu és o Senhor soberano, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não há nada que escape ao Teu controle. Não há situação que possa surpreender a Tua sabedoria. Os reinos da terra se levantam e caem. Os homens fazem seus planos, mas a Tua palavra permanece para sempre e o Teu conselho é o que prevalecerá. Mesmo quando as tempestades da vida se enfurecem ao nosso redor, quando as ondas de adversidade ameaçam nos submergir, nossos olhos não se firmarão na grandeza das ondas, mas na majestade daquele que caminha sobre elas. Nós declaramos a Tua fidelidade. Tu és o Deus que não mente, o Deus cujas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. O que a Tua boca falou, a Tua mão tem poder para cumprir. Se nos prometeste que o justo floresceria, nós cremos e recebemos essa promessa. Se nos garantiste que estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós descansamos nessa presença contínua. Se nos asseguraste que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós confiamos no Teu processo, mesmo quando não o compreendemos. Nós proclamamos o poder que há na oração. A oração não é apenas um monólogo de súplicas, mas um diálogo poderoso com o Rei do Universo. É a chave que abre portas que estavam fechadas. É a força que move o braço de Deus a nosso favor. Por isso não desanimaremos de orar.
Ainda que a resposta pareça demorar, perseveraremos, pois sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cremos que, enquanto oramos, anjos são comissionados, cadeias são quebradas, enfermos são curados e os planos do inimigo são frustrados. Portanto, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Cingimos nossos lombos com a verdade da Tua palavra, vestimos a couraça da Tua justiça, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e oraremos no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Esta é a nossa certeza, a nossa rocha, o nosso fundamento. Sabemos, Pai, que esta caminhada de fé é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Haverá dias em que o cansaço tentará nos abater, em que as dúvidas tentarão sussurrar em nossos ouvidos. Mas é por isso que a Tua palavra nos exorta a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O exemplo dele nos inspira a perseverar, a correr com paciência a carreira que nos está proposta, a não nos cansarmos nem desfalecermos em nossas almas. E nesta jornada, nós declaramos em voz alta a promessa que ecoa através dos séculos, proferida por profetas e apóstolos: todo aquele que nele crê não será confundido. Esta palavra é um selo em nosso coração. Não seremos envergonhados. Nossa esperança em Ti não é uma aposta incerta. É uma âncora segura e firme para a alma. O mundo pode falhar. As pessoas podem nos decepcionar. Nossa própria força pode se esgotar. Mas Tu, Senhor, jamais falharás. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você deseja fazer desta declaração de fé um hábito diário, se anseia por começar todas as suas manhãs neste lugar de força, paz e comunhão, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta família de fé para que possamos continuar orando juntos todos os dias, fortalecendo uns aos outros nesta caminhada. E agora, com a nossa fé declarada, com nosso espírito fortalecido e nosso coração firmado em suas promessas, estamos prontos. Estamos prontos não apenas para defender nossa própria vida, mas para avançar. Chegou o momento de pegarmos as armas espirituais que o Senhor nos deu e entrarmos no campo de batalha, não por nós mesmos, mas por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação e pelas causas do reino de Deus. Preparamos nosso coração para um tempo de intercessão e guerra espiritual, onde nos posicionaremos na brecha e clamaremos pelos milagres que o mundo tanto precisa.